Já o São Paulo pode receber mais com uma transferência de um ex-atleta na Europa do que quando o vendeu para Portugal. Eu me refiro ao William Gomes, que foi vendido em 2024 para o Porto por 9 milhões de euros. O William tem vivido bom momento com a camisa do time português. Não dá para dizer que é titular absoluto, mas sempre que joga, como titular ou reserva, deixa boa impressão. Na temporada atual são 37 jogos, 11 gols e 2 assistências de destaque para o Campeonato Português com 7 gols em 22 jogos. Marcou inclusive 2 gols nas últimas 2 partidas contra Moreirense e Stuttgart. Pois bem, esse jogador tem sido monitorado por clubes maiores do futebol europeu e existe a expectativa de que possa pintar alguma negociação na metade do ano com algum clube da Premier League. Até pelo fato de William Gomes ser jovem, só 20 anos de idade, enorme potencial para drible e também finalizações e gols. O São Paulo deixou 20% do valor de uma venda futura. E, por exemplo, se o negócio for fechado por 50 milhões de euros, vai caber ao São Paulo ficar com 10 milhões de euros, mais do que os 9 milhões de euros arrecadados quando da transferência do jogador para Portugal. Existe, inclusive, a pedida de Paulo Pitombeira, representante do atleta, para um negócio a partir de 60 milhões de euros. Confesso que por agora ainda acho muito alto. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, prometo que eu vou acompanhar de perto essa negociação e qualquer novidade conto para vocês. Não tem como jogar com o mesmo time em todos os jogos. E detalhe, tá? Importante. Todos os times que tem 3 competições, que é Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, todos os times que tem essas 3 competições vão jogar 18 jogos até a parada para a Copa. Isso significa que não vai ter, tá? Daqui para a parada para a Copa, não vai ter nenhuma semana livre, sem jogo no meio de semana, tá? Ah não, vai ter jogo no domingo, aí vai dar semana inteira de treino para depois jogar no final de semana. Não tem isso, tá? É jogo, irmão, final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. A cada 2, 3 dias vai ter jogo e vai ser assim até a parada para a Copa. Não vai ter nenhuma semana livre sem jogo, tá? Aí vai ter, né, 2 jogos de Copa do Brasil, toda a fase de grupos da Sul-Americana, né, e o resto é jogo de Brasileirão. Então, irmão, tem que ter elenco, tem que ter jogador em quantidade também, porque senão vai pôr o mesmo time todo jogo, entendeu? E vai ter que ter prioridade. E a Sul-Americana já começa pós-data FIFA, né? Aí para a data FIFA, 10 dias sem jogo, volta. Aí já vai começar a Sul-Americana. E vai ter que priorizar. Não tem como pôr o mesmo time em campo todo jogo. Vai ter que tomar decisão. E para mim é claro que a Sul-Americana é a terceira em questão de prioridade. Para mim, já vi gente falando que tem que levar a Sul-Americana com prioridade, com não sei o quê. Eu não acho. Mas aí, opinião, cada um tem a sua. Canal democrático, democracia, pode falar o que você quiser aí. Tá tudo certo, né? Ninguém precisa matar o outro, xingar o outro porque tem uma opinião diferente, né? Apesar que tem uns que gostam de fazer isso, mas pode dar opinião contrária aí sem nenhum tipo de problema, né? Não tem problema nenhum. Olha, muito pelo contrário. Bom, vamos avançando aqui, minha rapaziada. Ó, lá no sorteio, né? Falando sobre a questão do sorteio que o Rui Costa estava lá, o BAP, que é o presidente do Flamengo, foi perguntado para ele sobre a questão do Caleri, porque são algumas informações aí que o Flamengo queria, né, tá interessado aí no Caleri. E tá aí, ó, BAP, presidente do Flamengo, revela mágoa com Caleri e desconversa sobre interesse do atacante, entrevista que ele deu para a ESPN lá no sorteio, abre aspas. Eu não falo sobre nomes de atletas, eu falo sobre processos. O fato de você avaliar esses atletas não significa que você vai sondar e entrar numa negociação. Eu acho o Caleri um grande jogador. Tem história importante no futebol, principalmente no São Paulo. Eu guardo um pouco de mágoa dele por causa daquele gol no Maracanã contra a gente. Mas ele é um grande jogador e desejo tudo de bom para ele. Eu acho que ele tem a cara do São Paulo. Opinião minha como torcedor, não sei o que acontece no São Paulo. Mas São Paulo e Caleri tem tudo a ver, fecha aspas, é verdade o BAP, ele tem tudo a ver, por isso que ele vai ficar, vai renovar o contrato e vai seguir aí no São Paulo. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Essa declaração dele aqui, para mim, deixa muito claro que o Flamengo tinha um interesse ou tem interesse nele, né? Porque ele fala que não, ele disse que não fala sobre nome de atletas, né? Ele fala, o fato de você avaliar esses atletas
não significa que vai entrar uma negociação. Então, tipo, me parece que é o seguinte, o Flamengo tinha um interesse, ou tem um jogador ali, sei lá, o Caleri numa lista ali de possíveis jogadores que pode negociar, que pode tentar contratar, mas não significa que tem uma negociação, que fez proposta. Então, pelo menos o interesse aí, né, ou que seja pelo menos um avaliado, acho que isso deve ter por parte do Flamengo, porque geralmente quando não tem nada, né, um dirigente, um diretor, um presidente geralmente alega, não tem nada, né, é um grande jogador, mas não tem nenhum tipo de interesse, né, já nega logo que ele não negou, né, ele só falou que não fala sobre nomes e que esses atletas, né, o fato de você avaliar não significa que tem uma negociação. Então, me parece que pelo menos é um nome que o Flamengo avalia, né, que acha interessante aí, por mais que não tenha negociação, e de fato não tem aí, né? Enfim, vamos avançando aqui, meu parceiro, e rapaz, temos aqui uma verdadeira bomba, não que vai surpreender, né, mas evidentemente que é uma novidade aqui, uma super novidade, porque é algo muito, muito grande em relação ao caso do Camarote. É claro que nesse caso do Camarote, nada mais surpreende por tudo que a gente já viu, especialmente em relação àquele áudio, né, que a gente viu do Douglas Schwartzman, da Mara. Então, quando você vê um áudio daquele, acho que mais nada vai te surpreender depois que você vê um negócio daquele. Mas temos aqui uma novidade, tá, que é uma bomba, né? Não é surpreendente, mas é uma bomba, porque são detalhes aqui importantes sobre o caso do Camarote. Vamos lá, rapaziada, informação do Globoesporte.com. Polícia vê associação criminosa no São Paulo e põe Márcio Calormagno, aliado de Casares, no centro de fraude em Camarote, rapaz. Em relatório do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, concluiu que a Rita de Cássia Adriana Prado, Mara Casares, Douglas Schwartzman e Márcio Calormagno eram sócios informais em uma associação criminosa profissionalizada, com divisão fixada de lucros em um esquema de venda ilegal de camarotes que lesava o São Paulo. Meu amigo, você tem noção do peso, né, desse trechinho que eu acabei de ler para vocês? Você tem noção do tamanho disso? Rita de Cássia Adriana Prado, Mara, Douglas e Márcio Calormagno eram sócios informais em uma associação criminosa profissionalizada com divisão fixada de lucros em um esquema de venda ilegal de camarote que lesava o São Paulo. Os caras tinham um esquema profissional. Uma associação criminosa profissional. Tá? Aí, aqui que vem a grande novidade. As conclusões são de fruto de análise de um caderno que foi encontrado durante busca e apreensão da Polícia Civil em janeiro desse ano no endereço de Rita de Cássia Adriana Prado, apontada como sócia informal dos agora ex-dirigentes e analisado para a produção de um relatório. Tá? Então, vocês vão lembrar que em janeiro, né, a Polícia Civil fez aí uma busca e apreensão na casa, né, da Adriana, né? Chegaram lá, busca e apreensão e pegaram o caderno. Nesse caderno, irmão, que foi analisado, tem um monte de anotação, né, que mostra nesse caderno o esquema, né, aí é o crime, né, deles em relação ao caso Camarote. Tem lá, cara, o GE fez a matéria, tem as fotos, né, 25% vai pro Márcio Calormagno, 25% vai pro Douglas Schwartzman, cara, um negócio nojento. Não surpreende, como eu falei, depois do áudio que a gente viu, mas são mais detalhes de tu ver da nojeira que é, né, bando de bandido, vocês são bandidos, eu falo, aqui se foda, eu vou falar, né, até porque depois do áudio e esse caso do caderno, eu acho que não tem, né, inocente aqui, as provas estão aí, né, bando de picareta, cara, que negócio vergonhoso, entendeu? E detalhe, esse negócio aí, né, essa quadrilha, né, que roubava o São Paulo, faz isso tem tempo, tá aí, ó. A Polícia Civil concluiu que o esquema durou quase 2 anos, desde março de 2023
até a apresentação da cantora colombiana Shakira em fevereiro de 2025. Então, de março de 2023 até fevereiro de 2025, essa quadrilha, esse bando de safado, estavam aí roubando o São Paulo com esses casos do camarote. Aí eu vou lembrar de uma coisa, né, que o Márcio Calormago deu uma entrevista pro GE logo após acontecer essa informação do caso camarote. O Calormago falou, ó, eu que cedi o camarote pra Mara, mas eu não sabia que estava tendo, né, essa comercialização de ingresso, né? Então ele fala que ele cedeu o camarote, mas ele não sabia do esquema. E agora tá aí, né? A polícia pegou esse caderno e viu que o Márcio Calamagno está ali no centro da fraude, né? Tão safado, tão ladrão quanto os outros. Né? Então, ou comissão de ética do São Paulo, né? Que vai daqui a pouco aí ter o veredito, né, do que vai acontecer com ele. Isso aqui é mais, não que precisasse, né? Só pelo que aconteceu, já tinha que expulsar os 3 do clube. Isso aqui é só para mais um motivo, né, aqui para comprovar aí tudo que eles fizeram e que a punição dos 3 é expulsar os 3 do quadro associativo do São Paulo, Mara, Douglas e Calormago. Né, Casares? Seu CEO aí, né, Casares? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Até trazer aqui um pouquinho das características de cada um, que a gente separou aqui com a nossa produção, para a gente poder falar um pouquinho de cada, né? E para a galera que está aí participando conosco conhecer um pouco mais. Então, ó, vai deixando seu like aí, se inscreve. A gente passou de 266 mil inscritos no canal, ó. Muito obrigado aí, galera. Tamo junto. Então, ó, falando um pouquinho aqui, então, de cada time. Começando aí pelo Milionários, né? Time da Colômbia. Joga no El Campín, capacidade para 36.343 pessoas em Bogotá. O técnico é o Fabián Bustos, argentino de 56 anos. Como jogadores conhecidos lá, você tem o Falcão Garcia, com seus 40 anos, que ainda joga lá, e o Darwin Quinteiro, 38 anos, passagem por México e Estados Unidos. Nos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas do Milionários, que atualmente ocupa a 8ª colocação, com 17 pontos em 12 jogos no Colombianão. E o artilheiro de 2026 é Rodrigo Contreras, com 7 gols. Esse aí, então, é um perfil do Milionários, lá da Colômbia. O Boston River, clube uruguaio, manda seus jogos em Montevidéu, no acanhado estádio Campeones Olímpicos de Flórida. 5.124 lugares. É um estádio bem tipo Rua Javari ali, mas claro que não mandará seus jogos da Sul-Americana ali nesse estádio, né? O técnico é Israel Damonte, argentino de 44 anos. Jogadores mais conhecidos do plantel do Boston River tem o uruguaio Gastón Ramírez, de 35 anos, que tem 13 anos de experiência no futebol europeu. Nos últimos 10 jogos, uma campanha bem irregular do Boston River, 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, e o que faz a equipe ocupar o penúltimo posto no Uruguaião, 15º lugar, com 2 pontos em 6 jogos. O campeonato começou agora também, e como artilheiro são 3 jogadores com um gol cada, né? Então não tem como ali, mas esse seria o cenário da equipe do Boston River. E aí, para fechar do nosso grupo, o O'Higgins, do Chile, manda seus jogos no estádio El Teniente, de 14.450 lugares, em Rancagua, no Chile. O técnico é Luiz Bovalio, argentino de 46 anos. Jogadores conhecidos da equipe do O'Higgins seriam Brian Rabelo, que disputou um jogo pelo Novo Horizontino em 2023, e Martim Sarrafiori, com passagens pelo Vasco, Curitiba e Internacional, esse mais conhecido aí do público brasileiro. Os últimos 10 jogos da equipe tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Foi a equipe que eliminou o Bahia, né, agora recentemente aí. E o artilheiro no ano de 2026 é Arnaldo Castillo e Francisco Gonçalves, com 3 gols cada aí na temporada. Então, equipes assim que estão em momentos distintos, né? O Boston talvez seja o time que está mais em queda aí entre todos, né, Ju e Felipe? E que talvez seja aquele para você fazer saldo, para você, com todo respeito, mas espancar e fazer saldo de gol, né?
Agora, Milionários na Colômbia é sempre complicado. Eu lembro de uma Sul-Americana em 2007, que o São Paulo eliminou o Boca Juniors, favorito. Gol do Aloysio Chulapa, e na rodada seguinte, na fase seguinte, São Paulo desleixado, não estava nem aí, perdeu para o Milionários lá e aqui. Então, equipes colombianas são sempre complicadas, né, Ju? Não dá para bobear. E o O'Higgins, esse que a gente tem a memória mais recente pelo jogo contra o Bahia, né? Com certeza, ainda mais que tem uma leve altitude aí pela frente. Você falou de São Paulo fazer saldo contra o Boston. Eu quero ver o São Paulo fazer saldo, porque tem anos aí que a gente não faz um placar elástico. São Paulo não gosta de colocar gols nos seus adversários. Mas é um grupo razoável, né? Razoável. Claro, o O'Higgins tem que ficar de olho, porque eliminou o Bahia, então não dá para você enfrentar como tanto faz, mas eu concordo com o Fê, assim, avaliar bem, não precisa ir com o time inteiramente titular, até o jogo aqui em casa, mais tranquilo. O Boston é realmente, assim, tem que ir contando com esse ponto, né? Essa é a verdade. E a briga é com o Milionários, não tem muito para onde fugir. Agora, nesses confrontos, São Paulo joga primeiro com quem? Então, a gente vai ver depois aqui a tabela, como é que vai ficar, porque ela estava mais ou menos pré-definida, já não com as datas, né? Mas de confrontos do cabeça de chave com os restantes. Então, a gente já deve ter aí depois os primeiros jogos, né? Que começam ali na data base do dia 7 de maio. Então, vamos ver se São Paulo estreia em casa, né? A gente ainda vai aguardar um pouco. A gente está vendo aqui as opiniões da galera, né? Das datas dos confrontos, como a Tayane Kobayashi pergunta, deixa eu pôr aqui na tela, aqui nós temos a data base aqui, ó. Primeira rodada entre 7 e 9 de abril, e aí a fase de grupos termina entre 26 e 28 de maio, ali pertinho da parada da Copa do Mundo já. Aí depois da Copa, né, depois que voltar todo mundo, aquela ressaca toda, aí os playoffs, né, começam dia 22 de julho, que aí seriam os segundos colocados contra os terceiros dos grupos da Libertadores, e aí define-se as oitavas de final que começam a ser jogadas no dia 12 de agosto. Então, tem um chão aí. Agora, Fê, vou voltar aqui na parte da imagem dos grupos, no geral. A gente tem aí uma distribuição interessante, né? O grupo que começou sendo o grupo da morte, depois ele foi perdendo a força, o H, né, que era do River Plate, começou com aquela, né, mas todos grupos bem equilibrados, talvez assim, só para falar rapidinho dos brasileiros aí, acho que o Santos talvez tenha se dado pior, né, o Vasco vai pegar uma encrenca ali também, o Bragantino tem uma encrenca que é o River, e o grupo do São Paulo, assim, tirando o Boston River, vai ser aquele confronto, talvez, com o Milionários aí, para não ser talvez a liderança do grupo, né? Vai ficar entre esses dois. Você concorda com a Ju também, Fê? Sim, eu acho que dos brasileiros, talvez o São Paulo abaixo do Grêmio, tirando o Grêmio, que o grupo do Grêmio é realmente bem mais tranquilo, com o Palestino, o City Torque e o Deportivo Riestra. O Santos pega um adversário muito difícil, talvez o adversário mais difícil se a gente analisar o pote 2 da competição, tirando os brasileiros. O Vasco pega um Olímpia que é casca grossa, estava na Libertadores ano passado, a gente lembra até, no grupo do São Paulo. E o Red Bull Bragantino acaba pegando uma pedreira gigantesca, que é a equipe do River Plate, e pega o Blooming, que tem altitude. Então é um duelo bem complicado, uma viagem difícil contra o Carabobo, que é para a Venezuela. Lembrando que o Bragantino ainda, além de tudo, não é na capital de São Paulo. Tem que pegar, se locomover mais para pegar seu transporte. Então, tem o Red Bull Bragantino, com certeza, é o time que acabou mais sendo prejudicado nesse sorteio. Ele pega um time que tem uma viagem tranquila, mas é o River Plate ainda, jogando no Monumental de Nunes. Um Blooming, que é um time com altitude, e um Carabobo, que é uma viagem para Venezuela. Na medida do possível, eu achei um grupo ok do São Paulo. Achei que não esperava um grupo baba como era do Grêmio, mas não esperava um grupo
tão casca-grossa como é o do Red Bull Bragantino. Se a gente no frigir dos ovos, tirando o Atlético Mineiro, tinha esquecido do Atlético Mineiro, é de longe o mais tranquilo, mas no frigir dos ovos, acho que o São Paulo pegou um grupo ok pro nível dos grupos que a gente tá enxergando, principalmente para os brasileiros. O São Paulo analisa com cautela a saída de novos jogadores do elenco, entre eles, um jogador que recebe um salário de aproximadamente R$800 mil por mês. O clube se encontra com seu caixa zerado, onde as dívidas do clube passou de fato a se tornar preocupação nos bastidores. Atualmente dentro do elenco, a instituição conta com atletas que não vêm sendo utilizados dentro de campo e quer fazer a liberação destes jogadores cortando custos e gastos. Sem espaço com Roger Machado neste início de trabalho e totalmente descartado na época de Crespo, o zagueiro Rafael Toloi não empolgou a diretoria tricolor desde seu retorno. Em 2025, o jogador atuou em apenas 7 jogos, onde não se destacou, apresentando um fraco rendimento físico referente aos outros defensores da equipe. Em 2026, atuou em apenas 2 jogos. O jogador tem contrato com o clube somente até o final de 2026 e não vai ter seu contrato renovado. O salário do atleta gira em torno de R$600 mil, podendo chegar até R$800 mil com luvas e bonificações pré-estabelecidas em contrato. O Flamengo parece não ter aprendido a lição com Marcos Antônio. Depois de ver frustrado o assédio em cima do volante, o time carioca de novo tenta atravessar o São Paulo atrás de um jogador. E o alvo da vez é o centroavante Caleri, como já mencionado neste vídeo. Com as notícias de que o camisa 9 não tem negociações assim tão fáceis para renovar o seu contrato com o tricolor que vai só até o final do ano, os flamenguistas deixaram vazar a seus setoristas que estão interessados em contratar o argentino. Conforme o portal de notícias Avante Meu Tricolor apurou, dirigentes do time carioca andaram procurando o staff de Caleri nos últimos dias atrás de informações sobre sua situação com o São Paulo. Evidentemente, até para disfarçar o assédio, não foram feitas propostas. Sequer falas mais incisivas sobre uma mudança do Morumbis para a Gávea. Entretanto, diferente da situação de Marcos Antônio, cujo interesse e ofertas ao tricolor e jogador foram vazadas descaradamente, com Caleri o tom adotado é de cautela. Ao ponto de Luiz Eduardo Batista, presidente deles e conhecido falastrão, desconversar sobre o interesse em entrevista à ESPN.